Segunda leitura da Parashá de Tzav, disse Hashem para Moshe para dizer para o povo: este é o Corban de Arão e seus filhos que eles vão fazer para Deus no dia que eles forem ungidos, no dia que eles forem empossados para servir no templo. A sirita é um décimo de eifá, trigo de sêmola da melhor farinha, que é o Corban de Minchá, fixamente metade de manhã e metade de tarde. Na verdade, esse Corban chamado Minchat Havitin era um Corban que o Kohen Gadol fazia todo dia. Porém, os Kohanim simples, comuns, também fazem esse Corban de um décimo de eifá só no dia que eles são empossados para o trabalho. Agora, o Kohen Gadol, todo dia, como fala Minchat Tamid, uma oferenda frequente, todo dia. E, como fala na continuação, Kohen HaMashiach tartava aquele que foi ungido embaixo dele, ou seja, o filho do Kohen Gadol que foi ungido em lugar dele, também vai fazer esse sacrifício rocolão, uma regra eterna, como já vamos ver. Então essa oferenda, ela era sobre uma frigideira de azeite, ela murbechet, misturada com água fervendo, você vai trazer, assada várias vezes, minchat pitim, cortada em pedaços, você vai sacrificar um cheiro prazeroso para Hashem. Murbechet quer dizer que a massa ela é misturada com água fervendo o suficiente, né? Totalmente misturando bastante. Tufinei é assada várias vezes, porque depois que mistura o trigo com água quente, assa no forno e depois ainda frita de novo na frigideira. Minchat pitim, daqui a gente aprende que precisa ser partida em partes essa oferenda. E o Kohen que foi ungido em troca, no lugar do Kohen Gadol, o próximo Kohen Gadol, entre os filhos do Kohanim, deve fazer isso, uma regra eterna para Hashem, vai ser totalmente queimada, não é consumida por ninguém, é totalmente queimada. O Rashi fala, Mashiach tartav mibanav, o Kohen foi ungido embaixo dele dos seus filhos. Na verdade, a gente pode ler isso aqui, interpretar trocando a ordem. O Kohen que foi ungido entre os seus filhos e embaixo dele, em troca do Kohen Gadol, ou seja, quando vem outro Kohen Gadol, então aquele Kohen Gadol vai fazer esse Minchat Havitin todo dia. Totalmente queimada, ou seja, não tem a kemitzah, não é tirado um pedaço para o resto ser consumido igual às outras oferendas de Minchá, e sim, ela é total entregue para Deus. E assim também, todo Kohen que doa uma Minchá, ela é total, como vai falar no próximo versículo. Vechol Minchat Kohen, toda oferenda de trigo do Kohen, Kalil, ela é totalmente entregue e não vai ser consumida. O que quer dizer Kalil? Totalmente igual, no sentido de ser entregue para Deus por completo. E diz Hashem para Moshe para dizer para o povo, fale para Arão e seus filhos o seguinte, esta é a lei de Hatat, no local onde vai ser feita a Shechitat da Olá, que é no norte, vai fazer a Shechitat do Hatat, perante Deus, Kodesh Kadashim, o Hatat faz parte do grupo de sacrifícios chamado Kodesh Kadashim, que são mais sagrados, tem mais leis. O Kohen que vai oferecer, vai consumir, né, uma parte que pode ser consumida do Korban Hatat, só que ele tem que comer isso num lugar sagrado, no pátio do Ohel Moed. O que quer dizer a Mechateh? Que é exatamente que faz o trabalho, que joga o sangue, que faz o que precisa ser feito, mas com isso o animal vira hatat, vira o sacrifício de hatat, por isso ele chama quem está oferecendo, quem está fazendo o trabalho de mechateh, porque ela vira um hatat através do Kohen, que é uma oferenda por pecado. Aquela pessoa vai consumir, quem ofereceu que vai consumir, ou seja, quem é apropriado para avodar, para servir no templo, é o que pode consumir do hatat. Não quer dizer que só obrigatoriamente aquela pessoa que serviu naquele sacrifício. Vem excluir uma pessoa que está impura, por exemplo, na hora que foi jogada o sangue, mesmo que depois ela se purificou, se naquele momento que estava sendo oferecido ao hatat, ele estava impuro, então ele não pode dividir, não pode pegar uma parte da carne que vai ser consumida pelos Kohanim. Agora, não posso falar que vem proibir aqui os outros Kohanim de maneira geral, fora de quem jogou o sangue, só quem mesmo que ofereceu. A gente não pode falar isso, porque logo na continuação embaixo fala todo macho dos Kohanim vai poder comer. Então, não é, só vem excluir aqui aquela pessoa que ela não está apropriada para comer, mesmo se ela não está apropriada só no momento que foi oferecido, como por exemplo na hora de jogar o sangue. E assim também, por ser uma sagrada, tudo que tocar a sua carne vai ficar sagrado, ou seja, qualquer comida que absorver um pouco do sabor do hatat também fica sagrado. Assim também, se acabar espirrando do sangue numa roupa que foi espirrado sobre ela, também vai ser lavado num local sagrado. Todo aquele que vai tocar na sua carne, ou seja, qualquer comida, não está falando de qualquer coisa, falando de uma comida que absorveu do hatat. Então, a lei daquela comida vai ser a mesma lei do Korban Hatat. Só o Kohen vai poder comer, os dias que pode comer, todas as leis vão ser iguais. Vai se santificar, ou seja, e para ser igual ao Hatat. Como a gente falou, mesma lei,
mesmo as pessoas vão poder comer aquela comida que absorveu do Hatat. E a mesma coisa, se o Korban ficar psulá, então aquela comida que tocou vai ficar passul, também não vai poder consumir. Se é ksherá, se é boa, então vai comer respeitando todas as humrot, todas as leis e proibições que tem nela. E se caiu do seu sangue na roupa, ou seja, se por acaso espirrou do sangue numa roupa, então aquele sangue, né, que está na roupa deve ser lavado dentro da azará, não pode tirar para fora da azará nem um pedaço, nem o sangue que espirrou numa roupa não pode tirar fora da azará. Asher izé, a palavra izé aqui não está falando no futuro da pessoa fazer, sim está falando que será espirrado. Asher izé, explica o Rashi que será espirrado, que nem o passuco fala, veloite laaretz milam, que será jogado, será espalhado. E um utensílio de barro que foi cozinhado, hatat nele, deve ser quebrado. Mas se foi num utensílio de cobre que foi cozido, então você pode esfregar e lavar com água. Por que será quebrado? Já que o utensílio ele absorve dentro dele. E quando passa do tempo do período permitido de comer o sacrifício, é chamado notar que sobrou, e é proibido comer isso aqui totalmente, é um castigo severo para quem come isso. Então, o único jeito é quebrar o utensílio de barro que foi cozido, o hatat. E na verdade a mesma lei é para todos os sacrifícios, porque todos os sacrifícios eles têm um período quando pode comer, e se passar do tempo já é chamado de notar. Então, como não sai o que foi absorvido nos poros do utensílio de barro, então teria que quebrar e não usar mais esse utensílio. Agora, se for de cobre, basta esfregar e lavar com água morak. A palavra morak lembra pra gente tamruque, nashim, que são as especiarias das mulheres, que elas passam no corpo, esfregam, né, limpam. Então, a mesma coisa aqui, você vai lavar bem para poder tirar o que foi absorvido. Mas o utensílio de redes de barro, a Torá vem te ensinar que não sai da sua sujeira, né, do seu problema para sempre. Agora, todo homem dos Kohanim pode comer o Korban de Hatat, Kodesh Kadashim, ela é sagrado dos sagrados, como a gente falou, é dessa classe de Korbanot mais sagradas. Todo homem, ou seja, daqui a gente vê claramente que o que falou antes, que falou que quem oferece vai comer, não vem excluir os outros Kohanim, sim vem excluir aquela pessoa que não está apropriada para servir, nem que seja naquele momento. E todo o hatat que foi introduzido, levado do seu sangue para o Ohel Moed, para perdoar no sagrado, não pode ser consumido, deve ser queimado. Ou seja, se por acaso erraram e levaram do sangue para dentro do Eichal ou dentro do Ohel Moed, na parte construída do tabernáculo, então não pode mais consumir aquilo. Porque se por acaso levou o sangue de um hatat que era para ser feito do lado de fora, né, um sacrifício normal, que existe algum tipo de hatat por pecado que é feito dentro, mas se for de um que é para feito fora, colocou dentro, ela fica psulá, fica imprópria, tem que ser totalmente queimada. Ninguém vai poder consumir, ninguém vai poder fazer nada. Verrole todos, vem ensinar aqui também que outros sacrifícios, não só hatat, se acontecer isso, de levarem o sangue para dentro, quando não era para levar para dentro, aquilo ali fica totalmente passulo. E esta é a lei do Hashem, sagrado dos sagrados ele é, ou seja, também entra na classe de Kodesh Kodashim, e eles falam a expressão Hu, ele é, ou seja, ele vai ser sacrificado e não tumuratou a sua troca. Se alguém por acaso vê um korban, um animal que estava lá designado para korban Hashem, ele fala, esse animal vai ser em troca desse, então a lei é que aquele segundo animal, ele não pode ser sacrificado como Hashem, mas ele ganha a santidade e deve ser levado para andar no campo até pegar um defeito, para poder ser resgatado e com aquele valor comprar um outro sacrifício, mas ele mesmo não vai poder ser sacrificado, chama temurá. No local onde faz a Shechitá da Olá, vão fazer a Shechitá do Hashem, ou seja, no norte, e o seu sangue é jogado no Mizbeach em volta, como a gente já explicou várias vezes, que é jogando 2 vezes, que são equivalentes a 4 paredes. A palavra Ishatu, vão fazer a Shechitá no plural, dá a entender várias Shechitot, porque a gente encontra o Korban Hashem em Tzibur também, né? Por isso fala a linguagem de plural, né? Que existe o Korban Hashem do público. E isso que a Torá faz questão de pendurar, de vincular com a Olá, olha, igual como a Olá se faz no norte, nesse mesmo local vai fazer o Hashem. Vem te ensinar que quando o Korban Olá do público também precisa ser tzafon, igual que o Hashem do público precisa ser no tzafon, a Shechitá precisa ser no norte, no lado direito do tabernáculo do Beit HaMikdash. E o seu melhor, as melhores partes, o sebo, você vai sacrificar dele a aliá, a cauda e o sebo que cobre os intestinos, como a gente falou também nos outros sacrifícios, porque como em Hashem não tinha falado das partes que eram oferecidas para o templo, aqui a Torá fez necessário falar, mas no Hatat, na Parashat de Vaikra, já estudamos sobre isso.
aliá, já que o Hasham ele é de carneiro ou de cordeiro, então a gente sabe que, diferente do bode, o carneiro e o cordeiro eles precisam sim que a aliá, a cauda, também seja oferecida. E os dois rins e o sebo que está sobre eles, na altura dos flancos, e também o iotérito, o diafragma, com uma parte do fígado, além dos rins, e esse sirena vai tirá-la para o diafragma. E o Cohen vai sacrificar eles no Mizbeach, uma oferta de fogo para Deus. Hasham Hu, ele é Hasham. De novo, ela está frisando, ele é Hasham, para te ensinar que ele não perde o seu nome até que desconectem ele do nome. Como assim? O que seria o caso? Se por acaso um Korban Hasham, que era para ser oferecido, e acabou que os donos daqueles sacrifícios faleceram, e o animal está lá, não foi oferecido. Ou, por exemplo, aquele animal se perdeu e o dono foi lá e usou outro animal para se perdoar, para fazer o hasham que ele precisava fazer. Então aquilo ali, ele é sagrado, e por mais que o valor dele é para ser usado no Mizbeach, quando o Mizbeach precisa de sacrifício para não ficar parado, mesmo assim, se você fizer shechitá à toa, não vai valer como olá antes de você separar, desconectar o hasham de ser hasham e colocar ele para pastar no campo. Ou seja, você vai pegar aquele animal e vai falar, vai ficar pastando no campo e até quando der um defeito, e aí você vai resgatar o valor depois que tiver o defeito e comprar com aquele dinheiro outro animal. Então, enquanto não fizer isso, ele é hasham, não vai servir como uma olá, como um sacrifício normal de olá. E não vem ensinar que no caso do hasham vai ser passul se não for com a intenção lishmo igual que é no hatat. Por quê? Porque essa lei de Hasham Hu, ele é Hasham, só foi falado aqui depois que já falou das partes que são queimadas. E a gente sabe que a lei é que se no caso do Hasham, se por acaso não sacrificarem os seus emurim, ele é kasher. Então não faz sentido falar que se não fizer, não oferecer esses pedaços com intenção de Hasham, fica passul. Não faz sentido isso, porque até se nem oferecer, se esquecer de oferecer ou der algum problema, ele continua sendo kasher. Então por que vem falar Hasham Hu, que ele continua sendo Hasham até que você desconecte ele de ser Hasham, colocando ele, quando o Beidin chega e fala, olha, vamos colocar esse animal para pastar no campo, para depois poder resgatar. E aqui a mesma lei, todo homem dos Kohanim vai poder consumi-lo no local sagrado, vai ser consumido, afinal ele é Kodesh Kadashim Hu. De novo ele frisa uma coisa que já falou antes, Kodesh Kadashim ele é sagrado. Diz Urashi no Trato Kohanim, ele explica o que vem ensinar aqui, vem ensinar de outros sacrifícios, que também tem essa lei. Kahatat Kahasham, como Hatat, como Hasham, uma lei só vai ser o Kohen que vai perdoar, ou seja, que vai oferecer, que vai fazer o serviço, e vai poder comer uma parte. Torá Hat, uma lei nisso, ou seja, nessa lei, nesse assunto que a pessoa vai poder comer. De novo, o Kohen que vai perdoar não é só quem fez na prática, e sim quem é apropriado para perdoar. Vem excluir um tvulhon, uma pessoa que ela se purificou e ela mergulhou no mikve, mas tem que esperar ainda passar um tempo. E Mechussar Kippurim, uma pessoa que está faltando um korban para se purificar. E um oneno, uma pessoa que o oleno faleceu um parente no primeiro dia, então nesses casos eles não estão apropriados para oferecer o korban, também não podem consumir. E agora uma outra regra, o Kohen que sacrifica o korban de alguma pessoa, então, mesmo que é olá, que é aquele que é queimado totalmente para Deus, o couro desse korban olá vai ser do Kohen que fez o serviço. De novo aqui a mesma coisa, só o Kohen que é apropriado, vem excluir o tvulhon, pessoa que foi no mikve, mas precisa passar ainda a noite, ou que falta um korban, ou o oneno que está de luto no primeiro dia, que faleceu o parente, que eles não vão receber uma parte do couro, só quem está apropriado que pode dividir lá o couro dos korbanot. Toda a minchá, toda a oferenda de trigo que vai ser assada no forno, e tudo que é feito na panela ou na frigideira, para o Kohen que ofereceu vai ser, ou seja, o Kohen vai comer uma parte, depois que tira a kemitzá. Será que é só um Kohen? Logo na Constituição a gente vai ver que está escrito para todos os filhos de Aaron. Será que todo mundo vai poder comer? Então, como é que é? Qualquer Kohen vai comer? Se já falou o Kohen é macrivo, quem fez, o que ofereceu. Como é que fica, como é que bate essa contradição? Na verdade, seria para a família daquele dia que ofereceram aquela minchá. A gente sabe que tinha vigílias de Kohanim, cada semana uma clã trabalhava, e cada dia da semana uma família, um beitav. Então, se ofereceram minchá naquele dia, tirava uma parte que era queimado e a parte que sobrava era dividido entre as pessoas daquele dia. E toda a minchá de oferenda misturada com azeite ou seca, ou seja, ou sem azeite, para todos os filhos de Arão vai ser um homem como seu irmão, seja igual para todo mundo. O que seria misturada com azeite? A minchá de nedavá, a minchá de doação, que leva azeite. Qual é a seca que não tem azeite? É a de pecado, ou a de kenaot, no caso de uma mulher soltar, que não leva azeite. De qualquer jeito, elas são divididas para todos os kohanim
que estão naquele dia no templo podem comer o que sobrar daquela oferenda.